Glória a Deus. Queridos irmãos, quero saudar todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos mais uma manhã de domingo, na presença do Senhor, no qual estaremos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Quero convidá-los para juntos nós orarmos e darmos início na nossa escola. Oremos. Querido e amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma vez na tua presença, ó Pai. Agradecemos a Deus pela oportunidade, Senhor, pela manhã que nós levantamos, ó Pai, e viemos até a sua casa, os nossos irmãos que estão nos acompanhando na live. Deus, eu te peço a tua bênção do céu sobre a vida de cada um. Fala maravilhosamente conosco, nos trazendo um ensinamento aos nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Hoje pela manhã nós estaremos estudando a lição de número 6. O título dessa lição é A Condição dos Gentios sem Deus. Portanto, o textual, ele está registrado no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 11, que diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios, na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Esse é o nosso textual desta manhã. Eu já quero aqui de antemão desejar às mães um feliz Dia das Mães, pois hoje nós temos o prazer de pela manhã já começar a cumprimentar as nossas mães, quem tem a sua mãe, e já também prepararmos o café da manhã junto com as mães, né? Maravilha! Feliz Dia das Mães a todas as mães que estão nos assistindo. Já estarei passando aqui para o nosso professor, pastor Diego Ramos, agradecido também ao nosso pastor presidente, que está hoje aqui conosco também, e nós que aqui estamos juntos fazendo essa live. Pastor Diego Ramos, por gentileza. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Vamos nesta manhã meditar mais uma vez na palavra de Deus. Quero aqui também agradecer a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez na sua presença e poder meditar na palavra do Senhor. Agradecer aos nossos pastores que aqui estão, pastor Ezequiel Inácio, que está ali trabalhando, não é? Nosso pastor Natanael, que também nos antecedeu. Aproveitar este momento em que nós, antes de darmos início a esta aula, quero também parabenizar todas as mães que talvez estejam nos assistindo, que irão nos assistir ainda. Desejar um dia de bênção, de paz, que Deus possa encher os vossos corações de alegria, que o Espírito Santo possa encher as vossas vidas, pelo fato de um dia as mamães ter nos gerado. Somos felizes por saber que Deus usou as vossas vidas para nos trazer a este mundo. Vamos à lição de número 6, dia 10 de maio de 2020. Nós estamos no segundo trimestre de 2020, estudando a respeito da igreja eleita, remida por Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O título da lição, desta lição de número 6, é a condição dos gentios sem Deus. O apóstolo Paulo então vai escrever a carta aos Efésios, o gentio, e apresentar a eles esta condição que eles estavam vivendo antes de receberem o Evangelho Salvador de Cristo. Para isso nós precisamos entender algumas coisas a respeito do povo de Israel
e algumas coisas a respeito do povo gentílico, ou seja, as nações fora de Israel, as nações separadas de Israel. Para isso precisamos compreender que desde a Torre de Babel, Deus separou então os povos em nações. Antes disso era só um povo, só uma língua, e depois Deus os separa em nações. E Deus escolhe então Abraão, no capítulo 12 do livro do Gênesis, chama Abraão, ele faz promessa, e desde então começa a se formar, desde Abraão, o povo chamado povo de Israel, o povo hebreu, né? Uma nação santa, eleita, separada para Deus. E os outros povos então considerados gentios, separados da nação de Israel. E por estarem separados da nação de Israel, não receberam a lei de Deus, não receberam as promessas de Deus, as alianças que Deus tivera feita com o povo de Israel, e por isso estavam distantes de Deus. E esta é a condição que se encontravam então os gentios, sem Deus. Mas o apóstolo Paulo vai informar, trazer a boa nova de que agora, ao aceitarem o Evangelho Salvador de Cristo, eles passaram a desfrutar das mesmas promessas, a desfrutar das mesmas alianças, a desfrutar das mesmas bênçãos em que o povo de Israel estava vivendo. Vamos fazer novamente aqui a leitura do textual, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Efésios capítulo 2 e versículo de número 11. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que o povo de Israel, ao nascer o menino homem, ao nascer o menino, ele era circuncidado no 8º dia. Era um sinal de Deus com o povo de Israel. Ou seja, todo o menino era circuncidado no 8º dia após o seu nascimento, e este era o sinal de que este povo era um povo separado. E este sinal, esta circuncisão, era feita também aos estrangeiros, aos escravos comprados por dinheiro, que estava no meio do povo de Israel. E todos os demais povos, fora o povo de Israel, eram considerados incircuncisos, ou seja, que não passava por esta cirurgia, não passava por esta marca, e não tinha este sinal de Deus. Esta foi a aliança feita com Adão, ou melhor dizendo, com Abraão. Embora Deus tivesse realizado outras alianças, outros pactos, também conhecido como a aliança adâmica e a aliança noética. Estes homens também passaram por alianças e pactos que Deus tivera feito com eles. Mas no pacto de Abraão, na aliança que Deus faz com Abraão, Deus vai levantar Abraão, chamar Abraão da terra de Ur dos Caldeus, arrancar ele do meio da sua parentela e fazer dele um povo, uma nação peculiar, separada. Então, nós vamos encontrar uma diferença entre a circuncisão e a incircuncisão. Isso tudo no sentido físico e nos significados. Embora a lição vai nos apresentar, e Deus vai nos apresentar, que nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa para Deus é o homem
nova criatura. A verdade prática diz assim: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Ou seja, nós que não somos judeus, não somos do povo hebreu, ou seja, éramos gentios, agora passamos a fazer parte da descendência de Abraão e somos herdeiros de Deus, herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão. Os irmãos bem se lembram que Deus disse a Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas ou abençoadas pela sua vida. Abraão, então, seria o pai desta grande nação, e Deus já tinha em seu projeto pré-estabelecido que as nações fora de Israel viriam a fazer parte desta promessa. E isso causou aos judeus um pouco de indignação, a ponto de que eles vão querer então que os gentios passem pela a circuncisão. E é sobre este assunto que nós vamos tratar nesta manhã. Vamos fazer leitura bíblica em classe, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 11 e 12, e também a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, e o versículo de número 12 e 14, que diz assim, versículo 11 do capítulo 2 de Efésios: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Capítulo 4 de Romanos, versículo 12 diz assim: e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa que se havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Para que os irmãos entendam o que o apóstolo Paulo está falando aos romanos, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, a promessa não foi feita através da lei, mas sim da justiça da fé. Foi feita pela fé a Abraão. Repare que Abraão, quando ele é chamado, a lei ainda não existia, a lei de Deus ainda não existia, pois Moisés, ele vai nascer bem adiante, não é? Bem adiante de Abraão, depois de Abraão, e vai promulgar então a lei chamada a lei mosaica. E desde então nós passamos a desfrutar, ou Israel passa a desfrutar, melhor dizendo, de duas alianças, de três alianças, sendo a aliança abraâmica com Abraão, a aliança mosaica com Moisés e a aliança davídica feita com Davi. A partir dessas três alianças, o povo de Israel, ele segue na esperança de que o Messias vai surgir. São alianças messiânicas, apresentando ao povo de Israel o Messias. E é sobre estas alianças que o povo gentio estava separado, eles não faziam parte. E nós vamos aprender então que eles passam a fazer parte. Aleluia. Vamos seguindo aqui os passos da lição, pois nós compreenderemos de forma mais clara. Nós temos um objetivo que é conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, no primeiro tópico, explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo,
e afirmaram que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. No primeiro tópico, nós encontramos aí chamados incircuncisão. Eu vou fazer a leitura e depois vamos explicar de maneira simples. O conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Está escrito em Gênesis 17, 10 e 11. O procedimento era realizado no 8º dia da vida dos nascidos em Israel, ou estrangeiros comprados por dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da herança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então era um sinal, era uma marca de que aquele povo era o povo de Deus. Quando falamos disso, lembramos logo do gigante filisteu, não é? E Davi chega lá e diz assim: quem é este incircunciso que está afrontando o Deus vivo, não é? O Senhor dos exércitos. Está escrito no capítulo 17 de 1 Samuel, verso 26, ou seja, quem é este de outra nação que está agora afrontando ao Deus de Israel? Pois estes homens incircuncisos, eles não conheciam a este Deus. Embora adorassem vários deuses, eles não tinham o conhecimento deste Deus, o Deus de Israel, pois a lei não foi escrita para eles, a lei foi escrita para o povo de Israel. E é por isso que nós às vezes encontramos algumas circunstâncias em que homens querem que os gentios vivam a lei, mas a lei de Deus foi escrita para o povo de Israel, não é? Quando Moisés sai do Egito, no deserto, ele escreve então o livro de Levítico e apresenta a Israel as leis, sendo elas 613 leis e preceitos, não é? Que eles deveriam agora seguir, e uma delas era a circuncisão, deveria ser realizada. Porém, os gentios não tinham isso, e havia então um significado religioso, e ele vai expressar que esse significado religioso apontava para a santificação, pois os povos e também até o próprio povo de Israel às vezes viviam em corrupção, em práticas idólatras, estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada. A circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido, somente ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer como os incircuncisos. Olha só a situação em que eles se encontravam agora. Os circuncisos, os da circuncisão, não queriam nem mesmo se assentar à mesa com aqueles que não faziam parte da circuncisão. Atos capítulo 11 e o verso 13 vai nos apresentar esta situação, aonde o apóstolo Pedro está à mesa e eles são resistidos. Está escrito assim: e chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão os arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Ou seja, eles argumentaram contra Pedro, dizendo: olha, você entrou na casa de homens incircuncisos e ainda comeu com eles. Não havia então a separação destes povos, circuncisos e incircuncisos. E o apóstolo Paulo vai nos apresentar que nada disso faz
diferença para Deus após agora o Evangelho Salvador. Então a lição vai nos apresentar que nós devemos ser circuncisos do coração, ou seja, esse sinal deve ser feito no nosso coração, na nossa alma. E ele vai dizer que a boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que é feita no interior, a que é no coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão e nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Está escrito em Efésios ou Gálatas 6 e verso 15. Mas vamos ler, por gentileza, Romanos capítulo 2 e verso 29, para nós entendermos o que é que o apóstolo Paulo está dizendo a este respeito. E ele diz assim: olha, porém judeu é aquele que é interiormente e circuncisando, e que é do coração, no espírito, não segundo letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O apóstolo pode dizer: olha, judeu é aquele que é interiormente, ou seja, não adiantava somente passar pelo sinal ou pelo processo, pela cirurgia. Ele precisava ter este ato, este sinal em seu coração, cujo louvor seria de Deus e não somente dos homens, pois os homens é quem realizavam este ato, esta cirurgia, e Deus agora estava realizando este ato no coração dos homens através do Espírito Santo, e este era considerado o verdadeiro judeu. Haja vista a Bíblia falar que existiam alguns judeus que diziam ser e não eram, ou seja, eles diziam fazer parte do povo de Deus, embora nascido da descendência de Abraão, eles não faziam parte deste povo, não estavam ligados com Deus como o deveriam. E agora a condição de ser nova criatura coloca os povos gentios na mesma condição do povo de Israel, participantes das mesmas promessas. O tópico 4 aqui, o subtópico 4, vai nos apresentar a circuncisão na nova aliança. E precisamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 2 e verso 3, aonde Jesus vai libertar então os gentios, que está escrito assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei pois firmes, não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Versículo 4: de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaíste. O apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos que se eles se deixarem então a passar por aquela cirurgia, por receber aquele sinal que era para o povo de Israel, eles haviam decaído da graça, havia separado da graça, e de que Cristo nada aproveitaria isso, pois este era o sinal que o povo de Israel haveria de receber. Não haveria necessidade de os gentios passarem por isso, embora existiam alguns irmãos pregando isso, que deveriam ser circuncidados os gentios. Na verdade, o que eles queriam era que as nações vizinhas entrassem nos rituais judaicos que o povo de Israel realizava. E hoje em dia não é diferente, mas às vezes há algumas pessoas que querem que
nós enfrentamos e encaramos então este jugo que Cristo já nos libertou. Quantas coisas que as pessoas impõem sobre os nossos ombros, até mesmo religiões, impõem sobre os nossos ombros, que Cristo já nos libertou. Não temos o dever nem a obrigação de cumprir tais atos. Às vezes eles querem judaizar a igreja. A igreja não tem nada a ver com o ritual judaico. A igreja, ela é algo separado de todos esses rituais, pois Cristo foi quem cumpriu todas estas coisas na cruz do Calvário, encerrou todas estas coisas na cruz do Calvário, e nos dá então a liberdade de sermos livres para servir a Deus e fazer a sua vontade. Mas alguém pode dizer assim: mas Jesus foi circuncidado. Sim, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, verso 21, Jesus foi circuncidado no 8º dia. Porém, irmãos, Jesus é judeu, Jesus faz parte do povo de Israel. Jesus é da descendência de Abraão, Jesus é da descendência de Davi e faz parte do povo de Israel. Então, Jesus sendo judeu, e como bom judeu que era, ele cumpriu todos os propósitos da lei, e foi o único que conseguiu cumprir toda a lei. Então nós não podemos confundir. A diferença é esta, que judeus são circuncidados e as nações são incircuncisos. Porém, Deus tem os seus planos para salvar o homem. E agora em Deus, em Cristo, Jesus vai fazer com que estes povos façam partes do quê? Partes de todas as bênçãos que não faziam antes do Evangelho. Bênçãos estas que agrega para a nossa vida a alegria de fazer parte da salvação, pois eles estavam, como fizemos a leitura, eles estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Em outras palavras, eles estavam perdidos, pois sem Cristo não dá para viver. Segundo aquele tempo, separados de Israel, não faziam parte do povo de Deus que iria morar no céu. Alienados da promessa, não havia promessa. Se não tem promessa, não havia por que viver. Eles viviam, o povo de Israel vivia e vivem esperando a promessa que se cumpra em suas vidas. Sem esperança, uma pessoa não vive sem esperança. E a esperança aqui era a esperança de que as promessas iriam se cumprir. E sem Deus no mundo, ou seja, estavam à mercê da sorte e vivendo uma vida pecaminosa por não terem então a lei de Deus, não cumprirem a lei de Deus, viviam uma vida de qualquer forma desordenada. E para isso então o Senhor os chama, e quando Deus os chama, os coloca na condição de agora ter que cumprir a palavra de Deus. E este ato, esse debate de circuncisão e circuncisão foi tão forte na época que foi necessário um concílio, o primeiro concílio da igreja de Jerusalém, que está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, onde ali os irmãos se reúnem para discutir a respeito disso. E Pedro tem a sua palavra, Tiago tem a sua palavra, e eles chegam então a uma conclusão que eles passam a fazer parte da nova aliança, e que a nova aliança, a circuncisão, eles dizem, somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ou seja, não confiamos no ato exterior que foi feito através da circuncisão. E todos que servem a Deus no Espírito, então, faz parte da nova aliança, pois a nova aliança também está selada e registrada junto, gravada junto com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Não é o que Jesus disse, que aquele sangue era o sangue da nova aliança,
o sangue do novo pacto, ou até mesmo do Novo Testamento, que aquele sangue então estava cumprindo todas as leis e garantindo aos gentios que fizessem parte desta nova aliança. Interessante que nós falamos de nova aliança, ele torna a antiga aliança obsoleta, ultrapassada. Por isso a necessidade de uma nova aliança, e nova e única aliança agora que nos rege a vida até o dia do arrebatamento da igreja. Esta é a aliança tanto para Israel quanto para os gentios, que todos fazem parte da igreja. Eu poderia ser judeu, não é? Mas eu preciso fazer parte da igreja de Cristo. Eu preciso aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. E também entender, confessar e crer que Jesus é o Senhor. Ainda que Deus tenha um plano salvífico para o povo de Israel remanescente, não é? Mas todos precisam entrar pelo caminho de aceitar a Cristo como Salvador. Vamos para o segundo tópico agora: estranhos ao conserto e à promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estavam sem Deus, separados da comunidade de Israel, estranhos ao conserto da promessa. Capítulo 2, verso 12. E ele começa então, agora no segundo tópico e no terceiro tópico, a apresentar estas condições. No segundo tópico ele apresenta uma vida sem Cristo, separados da comunidade de Israel e alienados do pacto à promessa. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz a memória de que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. E nós não somos diferentes, Antes de aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, nós vivíamos também na nossa religiosidade. Religiosidade essa que é incapaz de nos fazer viver a verdadeira salvação. Nós éramos religiosos, nós vivíamos no paganismo, nós vivíamos uma vida que acreditávamos em tudo que nos falavam, nas tradições e tudo mais. Porém isso era incapaz, pois Jesus vai dizer que é incapaz que um homem se salve pela sua vida religiosa, mas sim pelo ato de salvação que promoveu a Cristo. E esta salvação, ela vem dos judeus. Jesus vai dizer isso à mulher samaritana no capítulo 4, verso 22, pois a salvação vem dos judeus. Por que vem dos judeus? Porque Jesus, ele é da linhagem dos judeus, ele é da descendência de Abraão. Por isso a salvação vem dos judeus. Os povos, repare que os povos antes de Abraão, ou até mesmo antes de Noé, todos eles padeceram e morreram no dilúvio. Porém, após o dilúvio, Deus não mais destruiu os povos, mas separou as nações e criou um povo, para que este povo agora fosse o exemplo, o modelo, e esta lei que este povo iria viver, iria ensinar, esta lei seria o código de conduta para todas as nações. E agora nós entendemos que o modelo de Israel, o modelo que vive Israel, é para nós a igreja. Nós temos que viver separados como Israel viveu. Nós temos o sinal então em nossa alma como Israel teve no ato da circuncisão. Nós somos um povo comprado pelo sangue de Cristo, remido pelo sangue de Cristo. Os nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Cristo. Mas toda esta salvação, embora seja para todos os povos,
gentios e nações veio de Israel. A salvação vem dos judeus. E eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes à promessa acerca dele e a sua obra. Eles não conheciam este plano salvador. E a mesma situação de uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Quem não conhece a palavra de Deus, ele não consegue conhecer e entender o plano salvador de Jesus Cristo. E por isso nós somos chamados a ensinar, como Israel foi chamado a ensinar a palavra de Deus. Nós somos agora quem tem a responsabilidade de ensinar a palavra da salvação, levar a salvação, levar a Cristo às pessoas. Portanto, nós temos que assumir o nosso papel, assumir a nossa responsabilidade e levar esta palavra ao maior número de pessoas possíveis, pois eles não conhecem a palavra, não conhecem as promessas, e assim viviam os gentios antes da regeneração das suas vidas e da sua alma, separados da comunidade de Israel. Já falamos alguma coisa a respeito disso, mas a lição ainda continua a nos levar a essa leitura. Quando falamos separados de Israel, ele está apresentando que eles estavam separados do quê? Dos privilégios, das promessas que Deus havia feito. E nós já falamos aqui do que Deus fez, das bênçãos espirituais que Deus havia realizado para os gentios. Mas ele vai apresentar ainda que Israel, no capítulo 9 de Hebreus, em versículo 4, de Israel vem a lei, de Israel vem a adoção, de Israel vem todas as bênçãos, as promessas, os profetas. E nós vamos fazer a leitura em Romanos capítulo 9, e o versículo de número 4. Vamos ler desde o primeiro versículo para que haja maior compreensão. E digo a verdade em Cristo, não falo em verdade, minha consciência o confirma no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porquanto eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, se separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Está falando do povo de Israel. O apóstolo Paulo está falando do povo de Israel, os quais são israelitas, de quem são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas, de quem são os patriarcas, e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo e de todos. E ele fala: seja ele louvado para sempre, amém. Então os gentios, eles não eram para ser a adoção, para ter a glória, para receber a glória, as alianças, a lei, e nem poder cultuar e nem receber as promessas, não é? Eles estavam separados, não é isso que a lição nos apresenta? Eles estavam separados da comunidade de Israel e não faziam parte disso, de nada disso. Porém, Deus promoveu isso na vida dos gentios. Eles são, como dizendo, que constatação cruel era a de Deus, de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendentes de Abraão. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas, capítulo de número 3, e ele vai apresentar isso no versículo 29.
que nós, os gentios, fazemos parte. Versículo 28. E não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Nós fazemos parte de todo este contexto da promessa. Nós somos herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós vamos herdar todas as promessas que foram feitas a Abraão. E a promessa era qual? Que ele seria abençoado. E ele sendo abençoado, as nações, as famílias da terra também seriam abençoadas. Com isto, a lição, a Bíblia Sagrada vai nos chamar a atenção de que nós devemos ser uma bênção. Jesus nos chamou à salvação para ter a vida eterna, mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós somos chamados para ser uma bênção. Ou seja, aonde nós chegarmos ou estivermos, nós temos que abençoar as pessoas. Abraão, ele recebe esta promessa de que as famílias, as descendências seriam abençoadas pela sua vida. E nós temos que abençoar as pessoas, temos que abençoar as vidas. Nós temos que ser uma bênção, o que é contrário a muito às vezes o que nós estamos vivendo. Muito nós queremos receber uma bênção, nós queremos receber de Deus uma bênção, mas a Bíblia fala que Abraão, Deus disse a Abraão: se tu uma bênção. Nós devemos ser a bênção. Você que está me ouvindo nesta manhã, você é a bênção que o povo está esperando, a família que está ao seu lado, o vizinho que está ao seu lado. Deus te colocou aí nesta vila, neste bairro, para ser uma bênção, ou seja, você vai abençoar as pessoas, porque você faz parte da descendência de Abraão. Alienados ao pacto das promessas, uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. É o que eu sempre falo, que a Bíblia inteira, ela vira em torno do Messias, que é Cristo, nosso Senhor. Toda a Bíblia, nós temos que nos esforçar, através do Espírito Santo, para encontrar Cristo em cada livro, encontrar Cristo em cada leitura, para que nós possamos então estar no centro da vontade. Pois o povo de Israel, eles viviam em torno, as suas lições, seus ensinamentos, a sua vida, viviam em torno destes pactos e dessas promessas do advento do Messias, que, ou seja, que Jesus se manifestaria. Então eles fizeram um pacto com Abraão, nós já falamos, com o pacto mosaico com Moisés, e o pacto davídico com Davi. E todo Israel vivia em torno disso, viviam a respeito da lei, estudavam a lei, copiavam a lei, transmitiam a lei, para que todos em Israel tivessem o conhecimento a respeito do Messias. Infelizmente, ou felizmente para nós, quando o Messias apareceu, eles não o receberam. É o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, não é? Aonde diz que Jesus veio para o seu chamado, mas os seus não receberam. Mas nós, foi nos dado a nós, os que cremos, o dom de sermos chamados filhos de Deus, não é? Nós cremos em Jesus, nós recebemos então a promessa e cremos no Messias. Eles, embora tivessem toda a instrução dos profetas, dos patriarcas, dos antepassados, de seus familiares a respeito do Messias, quando ele apareceu, na verdade, eles não o receberam, a não ser alguns conhecidos como judeus piedosos que estavam esperando, aguardando. Então eles creram que aquele homem que entrou em Jerusalém montado em um jumentinho emprestado, aquele era o remidor
de Israel, aquele era o rei dos judeus. Porém, as demais pessoas, levadas pelo que eles viam, por aparência, não creram e não aceitaram a Cristo como o seu Salvador. Por isso, nós passamos a fazer parte, Tudo isso, irmãos, está relacionado aos pactos de Deus com o seu povo. E agora nós fazemos parte desta nova aliança, não é? Aliança esta que é selada e nós a cumprimos com o ato da Santa Ceia. Quando nós realizamos o ato da Santa Ceia do Senhor, nós estamos anunciando, como disse aqui ontem o nosso pastor, anunciando a morte do Senhor, até que Ele então venha buscar a sua igreja, arrebatar o seu povo. Esta é a aliança agora de sangue, não é? Aliança que não vai passar, aliança perpétua para a vida da sua igreja. O último sacrifício e o único sacrifício perfeito foi Jesus, o nosso Senhor. E esta aliança nos liga com Deus por meio da adoção, nos liga a Deus por meio dos atos realizados na cruz. Nós às vezes não compreendemos o que é que Jesus ele fez na cruz, mas na cruz Jesus rasga o véu da separação. Na cruz Jesus aniquila então o poder e o domínio da morte. Na cruz Jesus apaga todos os nossos pecados, nossas dívidas, nossas culpas. Na cruz Jesus justifica-nos e nos torna justificados para Deus. Na cruz Jesus nos reconcilia com o nosso Senhor, o nosso Deus. Na cruz Jesus nos compra da mão do inimigo, nos arranca do caminho de perdição e nos dá um banho de sangue e nos faz assentar com Ele nos lugares celestiais. E muitas outras coisas que nós poderíamos dizer aqui que Jesus realiza na cruz do Calvário, através dos pactos messiânicos. Vamos entrar agora, para nós já irmos encerrando esta lição. O tempo não nos espera, e uma lição gloriosa como esta. Vamos entrar no terceiro subtópico, que tem por título Sem Esperança e Sem Deus. O título é interessante porque o homem sem Deus, com certeza, ele também está sem esperança neste mundo. Desprovidos de esperança, e vai traduzir aqui esperança, que é confiança, não tinha confiança, e nas Escrituras o seu papel principal está ligada à confiança nas promessas. Nós vimos falando sobre isso. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo, ou seja, além da morte, e que, consequentemente, pudesse ser ditosa, gloriosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incerteza. Por consequente, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Então, um homem sem Deus, ele é um homem sem esperança, ele não tem convicções, ele não sabe o que fazer, ele não tem objetivos para a sua vida, a não ser viver nesse mundo uma vida de pecado. Porém, um homem, quando ele se aproxima do nosso Deus, ele conhece a Deus, ele passa a fazer parte das coisas de Deus, nasce em seu coração a esperança de que ele vai morar
no céu junto com o Senhor. E não somente isso, essa esperança é a esperança de que Cristo Jesus realizou toda esta obra em nosso coração que devemos guardar para o Senhor. Então Deus, quando Ele vai falar de esperança, Ele fala que esta esperança, ela é o nosso Senhor Jesus, que nós não podemos tocar, não é? Quem espera o que está vendo, ele espera as coisas terrenas. Porém, nós esperamos em Deus, esperamos Jesus, a quem nós não podemos ver e não podemos tocar. Esta é a verdadeira esperança que o homem deve ter, a esperança de encontrar com Jesus nos ares. E eles não tinham esta esperança, eles não sabiam dessas promessas, desconheciam tudo isso, até mesmo, como diz a lição, porque a filosofia grega descartava qualquer possibilidade de uma vida além do túmulo, como diz a lição, ou seja, morreu para eles, acabou, enterra o corpo ali e não existe mais nada além disso. Porém, a Bíblia vai nos dizer que o nosso espírito, o espírito que está no homem, ele é de Deus, e foi Deus que nos deu e volta para Deus. A nossa alma, que é a sede dos nossos sentimentos, emoções, a sede dos nossos desejos, que é a nossa alma, ou seja, o intelecto do homem, ele deve ser conservado também para Deus. Ou seja, a nossa alma, então, se nós não estivermos na presença de Deus, ela pode seguir outros destinos após a morte do nosso corpo. Lembrando que a alma, ela é eterna, o espírito ele é eterno, porém o nosso corpo, ele é temporal. Embora ele será glorificado após o arrebatamento, ou no ato do arrebatamento, e o nosso corpo carnal, ele é temporal, mas a alma e o espírito são eternos. Por isso Jesus, ele vai dizer assim: olha, não tenha medo de quem leva o corpo para a sepultura, mas tenha medo ou temor de quem leva a alma para o inferno. Então, a alma do homem, do ser humano, ela vai seguir caminhos diferentes, dependendo da nossa decisão que tomarmos hoje. A decisão que eu tomo hoje de servir a Deus ou de não servir a Deus vai direcionar o caminho em que a minha alma vai seguir após a minha morte. Então, quando falamos disso, nós precisamos ter Jesus em nosso coração, para que esta vida agora, após a morte, essa vida, quando eu digo isso, o segmento da eternidade, nós possamos estar ligados com Cristo. E é essa a esperança que eles não tinham e passaram a ter agora, depois da regeneração que o Evangelho promoveu em seus corações, não é? Eles estavam então sem esperança e estavam sem Deus no mundo. A expressão sem Deus no mundo não significa que os gentios não serviam e não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses, não é? Quando o apóstolo Paulo ele chega em Atenas e ele encontra ali vários altares, não é? E ele vai encontrar também um altar que estava escrito assim: olha, este altar é oferecido ou levantado ao Deus desconhecido, que é o Deus de Israel. Ou seja, eles acreditavam que existia um Deus que eles ainda não conheciam. Os gregos, aqueles irmãos, os gentios, não conheciam, mas eles criam em Deus, em mais deuses e outras divindades. E Paulo, então, o apóstolo Paulo, ali naquele momento, ele vai apresentar o Deus de Israel, usando ali a referência que eles mesmos tinham levantado um altar ao Deus desconhecido. E por que era desconhecido para aquele povo? Porque eles não tiveram recebido a palavra de Deus. O Antigo Testamento,
a lei, eles não tinham recebido isso, não é? Quem recebeu foi o povo de Israel. Porém, quanto ao Novo Testamento, o Novo Testamento já foi escrito no grego, na língua comum da época, e todos tinham conhecimento do Evangelho, das cartas do apóstolo Paulo. Todos, além de conhecer, foram enviados aos povos gentios. Ele tinha também a responsabilidade de passar isto a mais pessoas, a maior grupo de pessoas possíveis, né? Eles recebem essa incumbência do próprio Jesus, que pede para eles, ou dá a eles a ordem de evangelizar os povos, nações, todas as tribos e línguas. Então eles não tinham, né? E estavam então sem Deus no mundo, porque eles não conheciam a palavra de Deus. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Então eles viviam uma falsidade, não é? Eles viviam em escuridão por causa da adoração a outros deuses. E é assim, irmãos, quando nós decidimos misturar, adulterar a adoração ao nosso Deus. E eles adoravam, alguns deles até adoravam a Deus, porém adoravam outros deuses junto, e Deus não aceita esse tipo de adoração. Deus aceita a adoração única e verdadeira, oferecida somente a Ele. Ele não aceita nós misturarmos, adulterarmos a nossa adoração. Ah, não, mas eu sirvo a Deus, mas eu também sirvo a outros deuses. Isso não é possível para alguém que se chama pelo nome de Deus, ou que se considera cristão, pois os outros deuses até aceitam isso, né? No paganismo é até aceitado, mas o nosso Deus, a adoração é exclusiva a Ele. Então não adianta eu querer adorar a Deus e adorar outros deuses. Não adianta eu querer adorar a Deus e ver uma vida de idolatria, servindo a outros senhores, né? Ou servir a Deus ou a Mamon, né? Falando de dinheiro também aos demônios. Ou nós servimos ao Deus verdadeiro, ou o que passar disso nós estamos servindo e idolatrando a demônios. Então nós precisamos entender que o nosso Deus, o Deus de Israel, que criou o céu e a terra, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Ele é o único Deus que deve ser adorado enquanto nós estivermos nessa vida terrena. Não há possibilidade de haver uma adoração verdadeira a Deus enquanto nós estivermos vivendo uma vida em trevas, uma vida seguindo outros deuses por aí. Não há possibilidade. Só vamos adorar a Deus verdadeiramente quando nós adorarmos Ele como único Deus e Senhor das nossas vidas. Então eles estavam sem Deus no mundo, escravizados. A leitura diz que eles estavam em densas trevas, ou seja, em trevas pesadas, trevas que traziam a eles a incapacidade de enxergar uma luz. Não tinham essa capacidade, mas o Evangelho Salvador de Jesus Cristo, ele abriu o entendimento daqueles homens, e eles passaram então a crer. Quando nós falamos sobre isso, nós podemos ver no livro do Atos dos Apóstolos essa situação, quando o apóstolo Pedro, ele chega no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo número 10, e versículo 34, capítulo
10, verso 34 e 36, o apóstolo chega na casa de um homem, de um centurião, chamado Cornélio, gentio, e Deus vai derramar ali o Espírito Santo. Eles anunciam ali a palavra de Deus, e Deus derrama ali o Espírito Santo. E Pedro diz, diante disso, Pedro começou a compartilhar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não faz acepção de qualquer tipo de pessoa. Antes, porém, de todas as nacionalidades recebe todo aquele que teme e pratica a justiça. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Esta palavra vós muito bem conheceis. Foi proclamada por toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo pregado por João. Eles receberam a palavra. Aqueles irmãos que estavam na casa de Cornélio receberam a palavra, e ao receber e crer na palavra também receberam o Espírito Santo. E não somente o receberam no sentido de que o Espírito Santo faziam parte agora das suas vidas, mas receberam os dons do Espírito Santo, foram batizados, selados com a promessa do Espírito Santo. Então Deus, Ele não faz acepção de pessoa, não faz acepção de nação, de língua, de tribo, de costume, de cultura, de maneira alguma. A única coisa que Deus requer daqueles que são chamados pelo seu nome é a adoração verdadeira e única e exclusivamente a Ele. A única coisa que Deus nos pede é isso, para nós não adorarmos a outros deuses além do Deus de Israel. Isso é claro na Bíblia Sagrada. Todas as vezes que o povo de Israel penderam a adorar a outros deuses, Deus trouxe uma exortação de várias maneiras ao povo de Israel, com a fome, com a enfermidade, com a escassez de água. Deus sempre chamou a atenção de Israel, para que eles voltassem a adorar ao único Deus verdadeiro, para que a adoração não fosse misturada, miscigenada a vários deuses. Adoração única e exclusiva ao Deus de Israel. Para nós encerrarmos aqui, eu já passar o microfone aqui para os nossos pastores. Quando o senhor falou de Paulo, porque o Paulo, ele evangelizou realmente. Nós temos um aluno hoje aqui. Qual é o nome do senhor? Vilela, Sérgio Vilela. Senhor Vilela, Sérgio Vilela está nos assistindo hoje aqui, está comentando aqui a respeito de Paulo. Quando o senhor falou de Paulo de Tarso, que Jesus denominou ele de Paulo, ele falou: você vai e prega. E o Paulo, ele fez essa evangelização em nome do Senhor Jesus, que o senhor está falando aí. Paulo de Tarso. Se o senhor ler Mateus 6,5, eu conto para o senhor o que tem na Bíblia, porque eu sou um estudioso da Bíblia. Mateus 6,5. Quando orardes quietinho, não gritais em frente. Mateus 6, capítulo 5. O senhor pode ler, porque eu sou um estudioso da Bíblia. Jesus pede para os irmãos que fosse orar, entrassem nos seus quartos e orassem, né? Mas é lógico que isso não refere a gente, não, porque nós estamos pregando o Evangelho de Jesus que nem Paulo pregou. Justamente, saindo e pregando, né? E o senhor falou de Paulo. Eu adorei a hora que o senhor falou de Paulo, porque Paulo foi um apóstolo de Jesus, que Jesus pegou Paulo e falou assim: vai e faça com que todas as pessoas, grande evangelista, Foi missionário, né? Foi um grande evangelista. Foi Essa é o resumo de tudo. Paulo fez a obra com perfeição, né? Aliás, quem fez a obra foi Jesus, né? Paulo foi um instrumento que nem o senhor está sendo hoje, que nem eu estou aqui aprendendo mais um pouco com os senhores. Vamos para a nossa conclusão aqui,
encerrarmos a nossa aula desta manhã, deste domingo, Escola Bíblica Dominical, eu quero passar também a direção aos nossos pastores. Leitura da conclusão que diz assim: noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados do concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluindo-nos na esperança da promessa, e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a todos em nome de Jesus. Quero passar aqui a direção ao nosso pastor. Obrigado, pastor. Muito bem. Parabéns à sua palestra, viu? Queridos irmãos, a paz do Senhor, os irmãos que estão nos assistindo na live, também nossos obreiros, pastor Diego Ramos, pastor Vital, também nosso aluno aqui, Vilela, que veio participar da nossa escola bíblica. Que Deus abençoe. Amém. Estamos felizes por esta manhã e nós podemos aqui mais uma manhã. Desculpa de novo, hoje é dia das mães. O dia das mães. Desejar a todas as mães um feliz dia, não é? Mas eu tenho a minha mulher, que é mãe também. Muito bem. Eu queria desejar a todas um feliz dia das mães, né? Nós vamos aproveitar aqui para desejar a todas as nossas mamães da nossa igreja que está nos assistindo, né? E desejar você um feliz dia das mães, que Deus venha te abençoar neste dia. É um dia de bênção, e como nós falamos aqui no nosso culto ontem à noite, vamos aproveitar a família. Aproveita você que tem a sua mamãe aí perto de você, né? Sente-se com ela, abrace. Se você não pode abraçá-la porque está distante, ligue para ela, né? Diga feliz dia das mães. Eu vou fazer isso também daqui a pouco. Minha esposa já até fez depois da meia-noite do dia de ontem, né? Já iniciando o dia de hoje. Mas eu quero, irmãos, aqui nós queremos agradecer a Deus pela manhã de escola bíblica dominical, o ensinamento da palavra de Deus, mais uma lição muito abençoada para as nossas vidas. Vamos agradecer ao Senhor. Eu vou convidar nós que estamos aqui, vamos colocar em pé, por favor. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por esta manhã. E eu quero mais uma vez aqui deixar avisado que hoje às 18 horas e 30 minutos, nós estaremos já aqui na nossa igreja orando a Deus, e todos os nossos irmãos que não puderam ceiar ontem, não puderam participar da ceia do Senhor, você pode vir participar do culto presencialmente. Nós tivemos a autorização do poder público para congregar 30% da capacidade dos irmãos aqui da nossa igreja. Sendo assim, podemos colocar aqui até 70 irmãos cultuando presencialmente. Nós então convidamos todos os nossos irmãos para participar do culto hoje à noite, culto missionário. E nós vamos aproveitar também e agradecer a Deus pela vida das irmãs, das mães, das nossas irmãs que são mães. Vamos agradecer a Deus e orar por elas no culto desta noite. Deus abençoe a todos nós que aqui estamos, né? Muito bem, oramos ao Senhor nesta manhã. Vamos orar juntos. Querido Jesus, nosso Salvador eterno, queremos neste momento, Senhor, agradecer, glorificar o Teu santo, bendito e eterno nome. Nós queremos, Senhor amado, Te agradecer porque mais uma manhã o Senhor nos deu vida, nos deu saúde e nos deu condições, ó Pai, de vir até aqui na Tua casa
e mais uma vez, Senhor amado, aprender, estudar a Tua Palavra. Te agradecemos, Pai querido, pela manhã de hoje aqui na igreja, pela vida dos obreiros que aqui estão, pastor Nathanael Vital, pastor Diego Ramos, que ministrou a palavra do Senhor, também o irmão Vilela, que está aqui conosco, participando da escola. Ó Deus amado, te agradecemos por este momento sublime e abençoado. Te agradecemos pela vida dos irmãos que assistiram, que participaram da escola bíblica dominical e que estarão participando, assistindo no decorrer do dia a aula de hoje, Senhor, que foi ministrada. Ó Deus amado, nós pedimos a Tua bênção, Senhor, para a vida de cada família, Deus amado, para a vida de cada mãe, de cada mulher que deu à luz ao filho, até mesmo o Senhor gerou um filho e por alguma situação, ó Pai querido, esta criança não pôde vir ao mundo, mas gerou no seu ventre uma criança. Nós também oramos por esta mãe, ó Pai, oramos, ó Pai querido, por esses, ó Pai querido, os filhos que já perderam as suas mamães. Pedimos que o Senhor venha confortar o seu coração neste dia e abençoá-los também, ó Pai querido. Portanto, Senhor, nesta oração nós viemos abençoar a toda a Tua igreja, os Teus filhos, ó Pai, dando-nos uma tarde de bênção, um dia abençoado, Pai querido, e que logo mais, se o Senhor nos permitir, nós possamos estar aqui cultuando ao Senhor nesta noite, no culto missionário. Portanto, nós oramos, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém. Estenda a sua mão, por favor, se você puder. Vamos receber a bênção do Senhor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, com toda a igreja de Jesus, e junto digamos amém, amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe os nossos irmãos em nome de Jesus. O senhor prega muito bem, viu? Parabéns.